Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz Dia do Senhor! Que bom ter você mais uma vez aqui na nossa Escolinha Bíblica Boas Novas! Sejam muito bem-vindos! Como vocês sabem, nós estamos a todo vapor na série de investigações número 4, que tem como tema o povo escolhido. Temos investigado como Deus formou o seu povo detetive. E já sabemos o plano de Deus quando chamou Abraão para formar o seu povo, vocês se lembram? Já vimos também que Deus ordenou que fosse construído um lugar para que o seu povo pudesse adorá-lo. Primeiro, Deus pediu que Moisés construísse uma tenda chamada tabernáculo, para pudesse habitar no meio do seu povo. E passado algum tempo, Deus pediu que Salomão construísse um templo para que o seu povo tivesse um lugar fixo de adoração. E hoje, antes de saber qual será o assunto dessa investigação, você precisa falar a senha detetive. E a nova senha para memorizar está lá em João 4:24. Vamos falar juntos? Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Muito bem, dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje, a investigação número 4. E o tema dessa investigação é a escolha certa. Muito bem, antes de saber o mistério de hoje, vamos fazer a seguinte atividade, detetive. Temos aqui duas figuras e 3 palavras que são verbos, que são ações. Coisas que você pode fazer em um determinado local. Para cada figura, existe apenas uma resposta correta e você precisa descobrir qual é. Vamos lá? A primeira figura, detetive, é uma praia. O que você pode fazer nesse local? Qual você acha que é a palavra correta? Você acha que na praia é o local certo para dormir? Você acha que na praia é um local certo para estudar? Ou você acha que na praia é um local certo para brincar? A resposta certa é brincar. A segunda imagem mostra um quarto. O que você acha que pode ser feito num quarto, hein? Onde será que está a resposta correta? O quarto é o local para dormir? Sim! A palavra correta é dormir. Agora eu tenho duas outras imagens. A primeira imagem representa um campo. O que você pode fazer no campo, detetive? Você pode estudar, você pode comer ou você pode plantar? A palavra certa é plantar. Agora, a segunda imagem representa uma escola. O que você acha que pode fazer nesse local? Você pode estudar? Sim, a palavra certa é estudar. Agora temos aqui 2 outros lugares. O primeiro lugar é um restaurante. Qual dessas palavras representa o restaurante? O restaurante é um local para orar? É um local para dançar? Ou é um local para comer?
A palavra certa é comer. O segundo local é uma igreja. A igreja é um local onde podemos orar? Sim, a igreja é um local onde podemos orar. Vejam, detetives, nessa brincadeira que acabamos de realizar, só havia uma resposta correta. Mas saiba, na verdade, podemos fazer várias atividades em cada um desses lugares, não é mesmo? E é sobre um desses lugares que vamos investigar hoje. Então pegue o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje que diz: onde devemos adorar? Onde será que nós devemos adorar, hein, detetive? Para responder esse mistério, vamos investigar na Bíblia os livros de Mateus, capítulo 4, verso 10, o livro de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 29, e o livro de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 42. Na atividade que acabamos de fazer, vimos que é possível desenvolver várias atividades em lugares diferentes, não é mesmo? A palavra da investigação de hoje é adoração. E com ela em mente, qual desses lugares você acha o ideal para desenvolver essa atividade? Qual será o melhor lugar para adorar a Deus, hein? Para responder essa pergunta, vamos à primeira pista. A pista número 1. E essa pista diz assim: o que é adoração? O que você acha, detetive, que significa a palavra adoração, hein? Que tal a gente procurar o significado da palavra adoração no dicionário, hein? O dicionário é um livro que contém o significado das palavras. Vamos procurar? No dicionário, a palavra adorar é prestar culto, é venerar, é amar muito. Isso é o que diz o dicionário. E na Bíblia? A Bíblia, que é o livro da Palavra de Deus, fala muito sobre adoração. A Bíblia conta que em muitos momentos o povo adorou a Deus. Um exemplo bíblico sobre adoração está na história de Neemias. A história do livro de Neemias conta sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, vocês se lembram? E depois que o muro foi reconstruído, o povo realizou um grande encontro, uma grande reunião à porta da cidade. Nessa reunião, o sacerdote Esdras abriu o livro da lei, a palavra de Deus, para ser lida diante de todos. Vamos ler o que diz o livro de Neemias, capítulo 8, verso 6. Diz assim: Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então, eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Vejam, detetives, isso é adoração. Assim como nós vimos no dicionário, adorar é isso, é prestar culto. O povo estava venerando ao Senhor, estava amando a palavra de Deus. Eles estavam prostrados diante do Senhor. Muito bem, agora que já sabemos o que significa adoração, vamos à próxima pista, a pista número 2. Essa pista diz assim: a quem devemos adorar? A quem devemos adorar? Sim, detetive, realmente nós só devemos adorar a Deus. Mas você sabe por quê? Por que devemos adorar a Deus?
Isso mesmo, porque só Ele é perfeito e merece toda adoração. Só Deus é digno de receber todo o nosso amor. Muitas vezes sabemos disso, mas adoramos mais a nossa televisão, adoramos mais os nossos amigos ou o nosso videogame do que a Deus, não é verdade? Cuidado, hein, detetives? Você precisa adorar somente a Deus. Sabem, quando Jesus foi tentado lá no deserto, uma das coisas pretendidas por Satanás era que Jesus o adorasse. Vocês se lembram como Jesus respondeu a Satanás? O diabo disse assim para Jesus: tudo isso te darei se você prostrado me adorares. Vamos ver o que Jesus respondeu? Lá em Mateus 4,10, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus sabia que devia adorar somente a Deus, e foi isso que ele fez. Nós não podemos nos esquecer desse exemplo, hein, detetive? Muito bem, agora que já sabemos a quem devemos adorar, vamos à próxima pista, a pista número 3. A pista diz assim: como devemos adorar? Há muitas formas de se adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus ao cantar. Quando cantamos músicas que falam de Deus, estamos não só louvando, como também adorando a Deus. Lá no Salmo 138, versículo 1, diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Esse salmo nos ensina que devemos adorar a Deus de todo o coração, quer dizer, com muita atenção e sinceridade. Veja, detetive, quando cantamos, sem prestar atenção no que falamos, não estamos louvando a Deus, muito menos adorando. Há pessoas que cantam brincando e desrespeitando a Deus, e isso é pecado. Uma outra forma de adorar a Deus é através da oração. Quando oramos de coração, também estamos adorando a Deus. E Deus se agrada muito de que gostemos de conversar com Ele. Uma outra forma de adorar é lendo a Bíblia. Estudar a palavra de Deus não deve ser uma obrigação, um peso, uma coisa chata, mas sim um prazer. Quando lemos a Bíblia, estamos ouvindo Deus falar conosco e nos dizendo o que fazer. Quando lemos a Bíblia com prazer, com alegria, também estamos adorando a Deus. Mas será que só adoramos a Deus quando cantamos, oramos ou lemos a Bíblia? Não, claro que não. Adoramos a Deus com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Isso é, se o que pensamos e fazemos no dia a dia agradam a Deus. Adoramos a Deus quando somos obedientes aos nossos pais. Isso quer dizer que devemos e podemos adorar a Deus quando andamos na rua, quando tomamos banho, quando jogamos e em muitos outros momentos. Detetives, procurem adorar a Deus com a vida de vocês, com o seu viver. Em tudo que você fizer, você pode adorar a Deus. Entenderam? Muito bem, vamos então à próxima pista, a pista número 4. E essa pista diz assim: onde devemos adorar? Onde devemos adorar, hein? Lá no livro de João, capítulo 4, certa vez, uma mulher fez essa mesma pergunta a Jesus. Essa passagem conta
que Jesus estava viajando e teve de passar por Samaria. Ele se sentou num poço na entrada da cidade, enquanto os discípulos foram buscar comida. Então, uma samaritana chegou para pegar a água no poço e Jesus começou a conversar com ela. A mulher achou muito estranho, porque Jesus era judeu e os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus disse ainda várias coisas que ela teve dificuldade para entender, porque ela estava esperando que o Filho de Deus viesse ao mundo e ela mal sabia que estava justamente falando com ele. Aí, numa certa parte da conversa, ela fez a pergunta tão esperada: Senhor, nós samaritanos adoramos aqui nesse monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, o lugar em que se deve adorar. E então, qual é o lugar certo para se adorar? O que será que Jesus respondeu, hein? Vamos ler juntos a resposta de Jesus, que está lá no livro de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Jesus respondeu assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vejam, detetives, Jesus quis dizer que Deus, sendo espírito, ele está em todos os lugares. E se nós o adorarmos de todo o coração e de verdade mesmo, não importa o lugar que estejamos, ele certamente está ali e aceita a nossa adoração. Depois dessa conversa, a mulher samaritana creu que Jesus era o Filho de Deus. Eu imagino que depois daquele dia, ela pôde adorar a Deus de todo o coração e onde estivesse. Na investigação de hoje, vimos que adorar é amar muito, é prestar culto e que Deus é o único merecedor de adoração. Quando estamos no templo, adoramos a Deus juntos. Toda a igreja reunida louva ao Senhor. Mas em nossa vida, no dia a dia, adoramos o tempo todo com os nossos pensamentos, com o que falamos, por meio das nossas atitudes, como agimos em casa, na escola, onde estivermos. Você tem adorado a Deus, detetive? Pense um pouco no seu dia a dia. Você adora a Deus quando você acorda? Você adora a Deus na escola, na conversa com seus amigos? Você adora a Deus na sua casa, na forma como age com seus irmãos, com os seus pais? Você adora a Deus quando vai à igreja ou apenas repete o que todo mundo está fazendo? Adorar a Deus é um ato pessoal. Só você pode fazer por si mesmo. Deus ama você, detetive. Ele deu o próprio Filho por você e, por isso, merece toda a sua adoração. Seja um adorador verdadeiro, detetive. Planeje alguns momentos para adorar a Deus durante a sua semana. Só você e Deus. Que tal, hein? Muito bem. Diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi, onde devemos adorar? Essa tá fácil, hein? E aí? Já sabe a resposta? Essa tá fácil, hein? Então a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan. Devemos adorar a Deus de todo o coração e em qualquer lugar. Que legal saber que podemos adorar a Deus em todo lugar, detetive. E que alegria saber que aqui no Brasil temos essa liberdade, esse privilégio
de adorar a Deus em qualquer lugar. Existem países que é proibido adorar a Deus, você sabia? Por isso, não perca tempo, detetive. Planeje momentos em que você também possa adorar a Deus no seu dia a dia. Combinado? Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para quem nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, eu te adorar. Se não for pra te adorar, para quem nasci? Se não for, porque estou aqui? Se eu quero, Senhor, te adorar. Senhor, estou aqui. Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha. E você vai fazer um desenho do seu dia a dia, de atitudes que agradam a Deus e que representam formas de adoração ao Senhor. Em qualquer momento do seu dia a dia, você pode adorar a Deus através da oração, através da música, dos louvores e através das suas atitudes, detetives. Não é mesmo? Que tal fazer um relógio como esse, onde você vai planejar momentos para adorar ao Senhor? Vamos lá, vamos fazer? Mãos à obra?